A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para essa rica oportunidade, né? Quero agradecer ao meu pastor Moisés, à pastora Elisângela, a confiança, né, de estar tendo essa oportunidade de fazer algo tão maravilhoso e tão importante para o Senhor. E eu amo escola dominical e nesta manhã nós estaremos falando aqui, né, nessa lição sobre a família, né? Família, um projeto de Deus, onde nós estaremos hoje na segunda lição, que vai falar sobre namoro, noivado e casamento, onde, né, o escritor, né, o pastor Valdir Alves, quem escreveu, uma bênção, um homem de Deus, onde teve esse discernimento usado pelo Espírito Santo de nos trazer esse ensinamento, né? Então, pela misericórdia de Deus, nós vamos estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Sobre namoro, noivado e casamento. E nós vamos estar dando início aqui ao texto áureo. Se você tem a revista aí, acompanhe conosco, né? E diz assim o texto áureo: aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. A verdade aplicada vai nos dizer: dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e o casamento para a glória de Deus. Então, aqui, nessa verdade aplicada, sem a palavra de Deus, sem a ação do Espírito Santo, nós não teremos nem o namoro abençoado, nem o noivado e muito menos um casamento. Porque a palavra do Senhor nos instrui, nos mostra o caminho. E o Espírito Santo testifica no nosso coração aquilo que nós precisamos fazer. A gente vê que a palavra do Senhor é tão rica, e seja qual for o assunto, aqui tem a resposta, aqui tem a direção, né? Então, nós precisamos buscar no Senhor. E o objetivo da lição vai dizer, no tópico 1, mostrar que o namoro é a base do conhecimento, né? O namoro é o momento de conhecer. No tópico 2, vai dizer, destacar que o noivado é a fase do planejamento. O namoro é para conhecer e o noivado é para nós planejarmos, né? Ver se o meu noivo tem o mesmo foco que eu, se os nossos sonhos batem, se os nossos projetos estão de acordo. Então, o noivado é esse momento de planejamento. E no tópico 3, nós vamos ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Não dá para casar para experimentar, né? O casamento ele é indissolúvel. O momento que você diz o sim ali no altar, diante de Deus, diante das testemunhas, ele é indissolúvel. Amém? E o texto de referência vai dizer, em Deuteronômio capítulo 7, capítulo 20, versículo 7. E qual é o homem que está despojado com alguma mulher e que ainda não a recebeu? Vá e torna-se à sua casa, para que, porventura, não morra na peleja e algum outro homem a receba. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 2, diz assim: mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. E o versículo 9 diz assim: mas, se não podemos conter, casa-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz, no versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição. Então, esse texto de referência já é um ensinamento para quem quer construir um namoro e um noivado abençoado. Já tem referências aqui, né? Em Deuteronômio fala que se você se casou, não é nem para ir para peleja, você tem que ter o tempo. A gente vê que quando a gente se casa, não é bom deixar
com que a esposa, com que o cônjuge esteja só. Precisamos cuidar. Casou, o momento é de cuidar, de viver a lua de mel, de viver o processo de um bom relacionamento. Não adianta você deixar a sua esposa, o seu esposo, para ir trabalhar, para viver a vida, sendo que em casa você ainda não tem aquela intimidade, aquela comunhão. Então, é muito importante, né, você se dedicar, porque se deixou de ser solteiro para viver um relacionamento. Agora é você e o seu cônjuge, né? E no 1 Coríntios 7 diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido, né? Então, Deus se preocupa com tudo. Se você tem desejos, você precisa se casar. O seu desejo é para o seu esposo, o seu desejo é para a sua esposa, né? Não se pode conter-se, casa-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, né? Então, é melhor não viver uma vida de prostituição, viver essa imundície que o mundo, muitas das vezes, que não conhece a palavra, que não tem o Espírito Santo, vive uma imundície nesse mundo, né? E nós que queremos e precisamos viver o padrão da palavra do Senhor, nós precisamos estar conforme as leis e os princípios que o Senhor nos orienta, né? E para nós começarmos aqui, diz o motivo de oração. Ore para que os jovens façam a escolha certa na hora de namorar, noivar e casar-se. Amém? Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, nesta hora eu te apresento, meu Pai, glória a Jesus, aqueles que estão namorando, aqueles que estão na fase de noivado, aqueles que estão se preparando para casar, que o Senhor possa confirmar, que o Senhor possa mostrar, dando sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus, cobre eles com o teu sangue, guarda, dá o livramento, meu Pai, daquele prato que não é do Senhor. Jesus vai dando discernimento e vai confirmando, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda, meu Pai, nos relacionamentos. Ajuda, meu Pai, os casais. Toma nas tuas mãos, Senhor. Nos ensina nesta manhã a entender este estudo nessa tarde, que nós possamos comer esse alimento. Se nós não estamos vivendo mais a fase do namoro, do noivado, mas que nós possamos aprender para passar para aqueles que estão vindo, meu Pai, em nome de Jesus. Toma a direção dessa aula e fala aos corações de quem está nos acompanhando. Recebe a adoração, a honra e a glória que lhe é devida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, agora nós vamos estar falando sobre a introdução. Glória a Jesus. Na presente lição, trataremos acerca da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus, de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação de futuras gerações, né? Aqui nós vamos falar que, como povo de Deus, precisamos vivenciar os princípios bíblicos e valores no namoro, no noivado e no casamento, né? São aspectos da vida que precisa de muita atenção e cuidado. Então, é no momento do namoro, do noivado, nós precisamos ter atenção, como povo de Deus, né? Que o Espírito Santo nos orienta com seus princípios bíblicos, a forma que se deve namorar, a forma como se deve namorar, noivar, né? Então, aqui nessa introdução, nós vamos falar na qualidade de vida e na formação de futuras gerações. Então, olha só, nós não podemos queimar etapas. Existe a etapa do namoro, existe a etapa do noivado e existe a etapa do casamento, né? E aqui nós vamos para o tópico 1. O namoro cristão. Namorar é a fase do conhecimento mútuo. O namoro, primeira coisa, nós precisamos conhecer
através de conversa e observar as atitudes. Então, o namoro está aí para a gente conhecer quem é a pessoa que nós escolhemos e as atitudes. Exemplo, como ele é ou ela é como filho, como se trata bem os seus pais, se gosta de estudar, se tem compromisso com os estudos, se é preguiçoso, se professa a mesma fé, se te respeita. É o tempo de indicar os pontos negativos e positivos daquela pessoa que você escolheu, né? Então, o namoro é esse tempo de conhecimento. Deu a minha parte de conhecê-lo e dele me conhecer, de saber se é esse mesmo que eu quero, se eu estou disposta a namorar com uma pessoa que encaixa comigo. Né? Então, o ponto de partida aqui diz assim: o padrão divino nas relações é uma vida santa, um namoro santo, um namoro que busca a orientação do Senhor, viver os padrões de como se deve viver um namoro. Né? No tópico 1.1 diz assim: conceito de namoro cristão. Conceito significa opinião e reputação. Né? Que tipo de reputação eu vou estar passando com o meu namoro? Né? De que forma eu devo namorar? Qual é a reputação do meu namoro? Como as pessoas vão enxergar a forma que eu estou namorando? Né? O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem o temor do Senhor. Os jovens criados na igreja, o namoro deles é diferente dos jovens do mundo, né? Você que às vezes na escola, na faculdade, talvez você tenha amigas e amigos que você conversa e você até fala da forma que você namora e eles acham engraçado, como se diz, né? Zoa de você. Então, a gente precisa viver esse conceito, fazer a diferença mesmo. O namoro cristão segue os princípios bíblicos. Não existe intimidade no namoro, né? Fuja da aparência do mal, não fique sozinha com o seu namorado. Seja diferente, não namore como o padrão do mundo. O namoro é santo, o namoro é só para conversar e ver as atitudes que a pessoa toma, né? Não intimidade é só depois do casamento. Até no noivado não existe intimidade. Namoro é para se conhecer. Cuidado com a fala. Se você gosta de mim, então me dá uma prova de amor. Tem que tomar cuidado com isso, né? Cuidado já é um sinal de que ele está querendo pular as etapas. Lembre-se dos princípios bíblicos, né? Então, um namoro santo tem que ter essa vigilância. Se ele pede uma prova de amor, você vigia, presta atenção, que isso às vezes é um prato para roubar a sua santidade diante de Deus, né? É diferente daquele que não tem o temor ao Senhor. Ele segue os princípios da palavra de Deus. Os jovens da nossa igreja são bem orientados da forma de namorar, como se deve namorar, né? Tem que viver segundo os padrões da palavra do Senhor. Amém? O tópico 1.2. Quando se deve começar a namorar? Para tudo na vida tem o seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, precocemente, né? Como eu disse aqui antes, não se pode pular etapas, né? Então tem o tempo certo, há o tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 3, né? Viva essa etapa. Não coloque o carro na frente dos bois. Vive a etapa do namoro, do conhecimento. O tempo é de Deus. Fique tranquila que Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Não se preocupe, às vezes está achando que o tempo está passando e você ainda não encontrou alguém. Confia, entrega no Senhor, que no momento certo o Senhor vai preparar algo
maravilhoso para você, porque você não é qualquer um nem qualquer uma. Você é a menina dos olhos do Senhor e o Senhor tem compromisso com você. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, né, para te dar, colocar alguém no seu caminho. Amém? O namoro, muito cedo, com certeza, falta maturidade, responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. Né? O namoro, às vezes às vezes a gente vê adolescentes querendo namorar. Não é tempo disso, né? É tempo de viver outras fases da vida. Então, espere o tempo certo para você viver aquilo que o Senhor tem para você, não é? Tem um viver santo, glória a Jesus. Se começarmos direito, terminaremos direito. Em Tito, capítulo 2, no versículo 2, diz assim: ensina-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Né? Então, como namoro, nós precisamos renunciar a concupiscências, os pratos que muitas vezes nos são oferecidos, né, para vivermos nesse século como um namoro sóbrio, justo e piamente. E para concluir o tópico 1, eu queria dizer para você que ore para encontrar, não encontre para orar. O importante é você começar com oração, pedindo ao Senhor, Senhor, coloca alguém no meu caminho, né? Me mostra alguém. Então você precisa orar antes e não encontre para orar, não depois que você encontrou e acha, é esse que eu quero, ele é bonito, ele me agrada e começa a orar. Não, comece a orar antes e Deus vai te direcionar. E nós vemos o exemplo de Eliezer, que orou para encontrar Rebeca. É um exemplo muito lindo que o Senhor me deu para essa mensagem sobre namoro, noivado e casamento. Eu acho que essa passagem se cabe muito bem nessa lição, onde Eliezer, né, Abraão chamou ele e disse, vai buscar uma noiva para o meu filho. E houve uma oração. Eliezer pediu direção para que o Senhor confirmasse, para que ele voltasse com a esposa, segundo Isaac merecia e precisava. Né? Primeiro passo para escolher bem e certo é orar antes. Para nós escolhermos bem e acertar, tem que ter uma oração. Nós dependemos do Senhor, porque às vezes os nossos olhos nos enganam, né? E Deus tem o caminho certo, Deus tem a orientação certa. Glória a Jesus. E Eliezer ora para que Deus desse a direção, para que mostrasse a pessoa certa para viver os propósitos de Deus. Era o propósito de Deus. É propósito de Deus te dar uma jovem abençoada, te dar um jovem abençoado. É propósito de Deus, porque o Senhor tem compromisso. A família foi feita pelo Senhor e a orientação do Senhor é que seja abençoada, né? E a gente vê aqui em Gênesis 24, no versículo 21, diz assim: e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então Eliezer estava de longe observando. Não é isso que a lição vem nos falar, que o namoro tem essa fase de observar, né, de conversar e ver as atitudes. Eliezer estava ali observando. Ele já tinha a bênção de Deus, a orientação, estava revestido pela oração. E ele chegou naquele lugar e viu Rebeca naquele lugar, e ele viu que ela estava fazendo algo agradável ao Senhor. Viu que ela não era uma moça preguiçosa, estava trabalhando, obediente, cuidando ali dos seus afazeres. Então a gente precisa observar essas coisas. E aqui também em Gênesis, nesse mesmo capítulo, no versículo 44, diz assim: E ela me disser, beba eu e também
tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. Então a gente vê que Eliezer tinha um propósito, ele foi com um propósito, pedindo respostas, e às vezes a gente precisa fazer isso. Senhor, é esse mesmo que o Senhor tem para mim? Né? Tenha propósito, faça jejum, faça consagração para que o Senhor te dê. E aqui a gente vê que Eliezer viu, né, que ela era uma moça boa, e ele viu também que ela era uma moça boa. Quer ver aqui, ó, no versículo diz assim: e esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Então, que ela seja, né? Nós precisamos buscar no namoro alguém que nós vemos Deus na vida da pessoa e que ela seja uma pessoa abençoada, uma boa filha, né? Uma boa irmã, uma pessoa de caráter, né? Você não pode errar na escolha com quem vai passar a vida toda. É algo muito sério. O namoro é uma fase de conhecimento, de observação, porque nós não podemos errar com a pessoa com quem nós vamos passar a vida toda. Né? Então, se a gente não orar, não pedir a Deus direção, não observar, não ver as atitudes, a gente pode falhar e lá na frente, né, pagar um preço. E é para a eternidade. O casamento, ele é indissolúvel, não tem como deixar, né? Aí você vai ter que orar para o Senhor trabalhar, mudar, moldar, e a pessoa ser segundo o coração de Deus, né? Se você errar na escolha da faculdade, pode até fazer outro curso. De repente, você está numa faculdade, não é bem isso que eu quero. Tudo bem, você pode parar e passar para uma outra faculdade. Errar na profissão, pode pedir demissão e entrar em outra carreira. Né? Essas coisas, tudo bem. A gente pode fazer outras escolhas. Mas na escolha do cônjuge, nós precisamos evitar de errar. Não dá para errar, né? Não escolha com os olhos. Não valorize só a aparência. Eva viu em Gênesis capítulo 3, no versículo 6. Eva viu, quer ver? Vamos ver o que está escrito lá. 3, no 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Né? Eva olhou aquilo ali que lhe foi atraente aos olhos. Cuidado com o que te atrai. Cuidado, que parece que é bom, parece ter uma aparência igual um presente. Você vê aquele presente bonito, mas quando você abre, talvez lá dentro não tem algo que não te agrade tanto. Né? Então, esse tópico, nós vamos falar sobre isso. É muito importante nesse tópico, sobre conhecer, conversar e ver as atitudes e pedir ao Senhor direção. Essa é a fase do namoro. O namoro é segundo o coração de Deus, segundo a bênção de Deus. Né? Eu ensinei que namoro é a fase do conhecimento mútuo. Então, nós precisamos conhecer. Amém? Tópico 2. O noivado cristão. Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério num futuro próximo, né? E é verdade, você namora e você percebe que você pode dar um passo à frente. Que talvez que o Senhor tenha confirmado que um futuro com esta pessoa é de Deus. Então, o noivado vem para confirmar que o namoro deu certo. Comecem os preparativos para o matrimônio, né? Voltando lá em Eliezer, quando foi buscar a Rebeca, a gente vê que o Senhor foi preparando tudo. Ele observou, ele viu que ela era uma pessoa abençoada e, por sua vez, ele perguntou:
quem que é a sua família, de onde você é. Ele foi sondando, né? Então, confirmando essas etapas do namoro, Eliezer vê que ela era a pessoa ideal para levar para Isaac, né? E quando é de Deus, isso se confirma, que os pais dela falam assim, você quer ir com ele? Assim, eu irei. Por quê? Já estava testificado no coração dela. Talvez já era o sonho dela, né? Então, o noivado é esse sinal que deu certo, né? E começa os preparativos para o matrimônio. E ali ela aceitou de ir com Eliezer para conhecer, né? É linda essa passagem. Te aconselho a buscar, a ler, se você está nessa fase. Leia, medite, peça ao Senhor para extrair a mensagem desse encontro, né, de Rebeca com Isaac, né? E é linda essa mensagem. E o tópico 2.1 diz, o noivado é a fase do planejamento. Aqui nós vamos falar sobre o planejamento. O namoro deu certo e agora nós vamos, como se vai dar um passo além, né, um passo à frente, precisa haver um planejamento. Planejar é montar o hoje, o amanhã. É montar hoje, o amanhã. Algumas perguntas devem ser respondidas pelos noivos. Onde vamos morar? A residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Quantos filhos nós iremos ter, né? O planejamento é o caso de sentar e tirar as dúvidas e expor seus sonhos e projetos. Se o projeto do outro está de acordo com o seu projeto. Na palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 14, no versículo 28 e 29, diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer suas contas de gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer deles. Então, a gente precisa fazer planos para que no futuro um casamento fracassado e as pessoas venham a escarnecer, venham a falar, lá, né? Não planejou, não observou, não orou. Então, a gente precisa se assentar e fazer planos. É de Deus. Na palavra do Senhor, como eu disse, tem resposta para tudo. Aquilo que você precisa, aqui tem a resposta. Então, tem que haver um planejamento, né? Se vamos ter filhos, se gosta de criança, se não gosta de criança, né? São coisas que não dá para isolar. Eu conheço um pastor que quando ele foi se casar, ele chamou a moça e fez uma lista. Ó. Aqui está o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sonho, o que eu desejo. Você está de acordo? Eu sou dessa forma. Vamos alinhar isso aí, né? Então é importante. Às vezes é engraçado. O mundo não entende isso. O mundo não entende, mas a gente precisa viver isso. O planejamento faz parte de tudo na vida, né? Se vai construir uma casa, você vai fazer uma planta, assim, aqui é o quarto, aqui é a sala, quantos quartos nós vamos ter. Então, o planejamento faz parte da vida, até do dia. Nós precisamos planejar o nosso dia, planejar, né, como se dará. Então, faz parte do noivado. Amém? 2.2. A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Nós temos que compreender isso, que cada um é de uma forma, né? Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento, né? Então, a gente precisa ter... São bagagens diferentes. Eu venho de uma forma, o meu esposo veio de outra forma. Então, é como se você tivesse... Eu gosto de falar no curso de noivos, que é como se você estivesse linda no altar, vestida de noiva, e o seu cônjuge também ali, o seu noivo, né? Vestido de terno, todos bonitos, e como se cada um tivesse uma mochila nas costas. Você leva para o altar, você leva ali para o seu casamento uma mochila que dentro dela está todo o passado
que é a bagagem que estão levando para o casamento, cujo conteúdo ambos começarão a descobrir muito em breve, a criação e o ensino que absorveram dos pais. Então, nessa fase, né, de noivado, de bagagem, quando chega num casamento, quando você chega em casa, você vai abrir essa mochila e aí você começar a ver o que tem dentro, né? Eu levo aquilo que os meus pais me ensinou, né? O meu esposo levou aquilo que os pais deles o ensinaram. Por isso que ainda está se preparando para se casar. Deve agir como no aeroporto. No aeroporto a gente não tem que abrir a mala, assim, deixa eu ver o que tem aí dentro, né? E ali a gente começa a observar. Dentro do casamento já é como no aeroporto, que é uma vistoria mais minuciosa, né? De ver o que tem dentro daquela bagagem. Diferenças sempre levamos na bagagem. Eu gosto uma bagagem que eu levei e que foi assim, parece simples, mas às vezes dá muito problema dentro de um relacionamento. Eu gostava de feijão batido. E o meu esposo foi criado, a mãe dele fazia feijão inteiro. Aí fica aquela, né? Qual feijão que nós vamos utilizar? Vai ser o batido ou o feijão? Né? Se você gosta de feijão preto ou se ele gosta de feijão vermelho. Essas diferenças, uma coisa muito simples, mas que às vezes causa problema dentro do relacionamento, né? Eu conheço também um exemplo que eu gostaria de dar, é um casal, eles se casaram e a moça, como veio da bagagem dela, dormia tarde e acordava tarde. E o rapaz, por sua vez, dormia cedo e acordava cedo. Isso era um problema, né? Então, mas a gente não precisa preocupar, não, né? Porque com o amor, a gente consegue ir ajeitando, as coisas vão se ajustando. Porque o casamento é um bem comum que queremos que não se acabe. Bagagens diferentes, nós vamos levar. Mas vai encaixando, né? As coisas vão entrando no lugar. Com o amor, a gente aceita as diferenças. E aí eu digo para você, Cantares 8:6 diz, porque o amor é forte como a morte. Isso não é motivo. Vai encaixando, as coisas vão se adaptando. Agora, irmãos, o que prevalece lá em casa é o feijão inteiro, porque eu me adaptei a ele. Mas tem coisas que ele se adaptou a mim, né? Porque o relacionamento é assim, um abre mão para o outro, né? Nós precisamos honrar um ou outro. Então, não se preocupe com bagagens diferentes. No momento, elas vão entrar no eixo, porque quando a gente ama, a gente, né, igual em 1 Coríntios 13:7 diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a gente quer que dê certo, que o casamento é para dar certo, o namoro provou que deu certo, o casamento vai dar certo quando você está disposto. Porque o amor, ele não é egoísta. O amor está disposto a sofrer, porque se o meu cônjuge está sofrendo, eu sofro também. Né? Nós precisamos crer que vai dar certo, nós precisamos confiar que dá certo, porque o Senhor está no meio, o Senhor é o centro do casamento. Não importa a bagagem, se eu estiver disposta a deixar, a mudar para o bem do casamento, né? Eu preciso deixar. É como uma empresa onde há 2 sócios, onde os 2 querem ver o bem da empresa. Nenhum sócio quer ver a empresa afundar. E assim é um casamento. Nós casamos para dar certo. Nosso desejo é que dê certo. Então, a gente suporta. Né? Nós vamos suportar muita coisa. Um homem e uma mulher, né? Igual muitos casos que a gente vê, que o rapaz, às vezes, é acostumado com a mamãe trazer a comida no prato, servir ali. E você vai ter que ir moldando isso aí para as coisas entrarem de uma forma que não fira, não magoa um ou outro. Né? Então, são situações onde você vai viver que, às vezes, a bagagem da sua esposa vem com sentimentos, com ressentimentos, coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Então,
Nada que uma oração, que o amor, que o carinho, né? Pedir a Deus para que cure, para que restaure, para que ajuste o casamento. A bagagem diferente precisa ser ajustada, porque o Senhor falou que dos dois seriam uma só carne. O pastor Moisés, certa vez, até brincou que eu era proativa e que o Renê não mata nem uma formiga. Então, vocês têm ideia do que é uma pessoa que gosta de resolver, que quer as coisas na hora, e o outro fica, calma, né? Isso é difícil, mas Deus faz isso. Olha que coisa linda. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho 26 anos de casado, ainda com o meu jeito proativo e ele calmo, mas nós estamos seguindo, porque é bagagem diferente. Aí que eu creio que Deus olha para nós e vê a glória dele no nosso casamento, e vê refletir a glória de Deus em nós, porque eu preciso me controlar e ele, às vezes, ele precisa agir, né? São bagagens que a gente vai adaptando. Amém? Tudo é para a glória de Deus. Tópico 2.3. A consciência de que está começando uma nova família. Temos que ter essa consciência, né? A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. O destino dessa nova família está na responsabilidade e no comando do casal, né? Nós, como pais, eu preciso ensinar os meus filhos que quando eles tomarem a atitude de formar uma família, eles precisam resolver os problemas deles lá, né? Claro que aqui, conselhos dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Então, o noivado é para isso, para ter consciência que será você e o seu cônjuge, né? Nós precisamos entender isso, que depois de casado, passa a ter responsabilidade de prover, manter, cuidar e fazer dar certo. A vida de solteiro acabou. Então, o Senhor falou assim, agora tem que ter a consciência que é você e o seu cônjuge, vocês que precisam resolver, vocês que precisam prover, manter, cuidar um do outro, né? E os pais precisam também reconhecer o seu lugar. Oriente com a palavra de Deus. Não tente apagar o fogo com gasolina, não ajude a destruir o matrimônio do seu filho. Infelizmente, às vezes a gente ouve muitos testemunhos de casais que às vezes até se separaram pelos pais se intrometerem e às vezes toma partido da filha, toma partido do filho. Isso não é bom, isso não é saudável. Nós precisamos educar os nossos filhos, ter essa consciência que casou, eles precisam ir viver a vida deles, eles precisam resolver as coisas deles. Talvez às vezes a gente perceba alguma coisa. Claro que como pais a gente vai aconselhar, a gente vai orientar, a gente vai dizer, cuidado. E não é porque eu tenho filho homem que eu vou só cuidar do lado do meu filho. Não, porque a moça passa a ser a minha filha. E se eu amo a esposa do meu filho, ele vai ser feliz. O meu filho vai ser feliz por eu amar a esposa com quem ele escolheu, a moça com quem ele escolheu. Então, os pais não podem interferir, não pode, às vezes, mãe, a fulana fez isso, e vem choroso, e eu falo, meu filho, e passa a mãozinha na cabeça, e fala, fica aqui, dorme aqui. Isso não é um conselho de Deus. Isso não é bom. Volta, conversa. Porque a palavra ainda diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você casou, agora é você e ela. Se você está sofrendo, ela também está, porque vocês agora são uma só carne. Foi isso que o Senhor falou. E o Senhor ainda disse, não deixa só. Não é bom que o homem esteja só. A sua consciência agora, você precisa cuidar dela, você precisa cuidar dele. Eu ensinei que noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida 2. Vamos para o tópico 3. O casamento cristão.
Em Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devassos e adúlteros. Meditando nesse tema aqui, o casamento cristão, o Espírito Santo me fez meditar sobre a fidelidade, que é um dos princípios bíblicos, lindo, que é amar a mesma mulher todos os dias. Que lindo quando o marido ama a sua esposa todos os dias e ela percebe isso. Que lindo quando a esposa ama o marido porque escolheu amá-los todos os dias. Eu escolho amar o meu esposo todos os dias. E isso precisa ser recíproco. O amor não é sentimento, é uma decisão. Por isso eu acho muito importante sempre lembrar que fiz um compromisso no altar quando eu disse sim. Então, quando nós nos casamos, né, que o tema já é o casamento cristão, eu decido amar o meu esposo todos os dias. Ele estando de bom humor ou não, ele fazendo a coisa certa ou não, ele cuidando de mim, graças a Deus. Mas é sempre bom a gente lembrar, fiz um compromisso no altar quando eu disse sim. E tinha testemunhas, Deus estava presente, famílias, nossos familiares estavam presentes, amigos e irmãos. Eu prometi amar e respeitar. Glória a Jesus, não quero quebrar a aliança. O sim naquele dia. É bom lembrar, irmãos, nós precisamos voltar e lembrar desse momento tão lindo, né, onde nós decidimos nos casar, dar esse passo à frente. É sinal que o noivado deu certo, né? E até que a morte nos separe. É um compromisso que nós fazemos até que a morte nos separe. E quando às vezes a gente passa por situações onde, claro que ninguém é perfeito, às vezes ele me entristece, às vezes eu entristeço ele, mas o compromisso continua sendo o mesmo. O sim, eu preciso lembrar que foi ele que eu escolhi, foi com ele que nós planejamos os nossos filhos, planejamos onde iríamos morar e tem dado certo até aqui, porque o Senhor é o centro do nosso casamento. O Senhor é o alvo do nosso casamento. As nossas escolhas e as nossas decisões é consultada ao Senhor. Nós buscamos no Senhor respostas que nós não temos. Não existe. Aqui tem um manual, a palavra do Senhor, que nos mostra como fazer. Nós precisamos buscar. E então, mas só que no dia a dia não existe uma receita. Você vai lá no médico e toma esse remédio, faz assim. Cada relacionamento é de um jeito, né? Cada pessoa é de um jeito, é de uma forma. A gente precisa conhecer, a gente precisa guardar, porque foi ele. Eu vou amar a pessoa do jeito que ela é e assim, porque um dia, irmãos, e o Renê também comenta, um dia a beleza vai embora, um dia o cabelo vai cair, a gordurinha vai chegar, mas a escolha continua a mesma, a decisão de amar ainda assim é a mesma, porque se ficar ruim para mim, fica ruim para ele também, né? Se os anos passam, mas a decisão de amar é até que a morte nos separe. Amém? O 3.1 diz assim: o casal cristão não deve andar pela sua própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Nós precisamos consultar o Senhor. Nós não podemos tirar nada de trás da orelha. Seja qual for o problema, qual a solução, qual a direção, a palavra do Senhor tem resposta, né? Como eu disse aqui. Seja o que for, se for financeiro, você pede ao Senhor, Ele te mostra, te direciona, você ora e o Senhor te instrui como você deve lidar. Porque, infelizmente, o lado financeiro é o motivo de muitas separações hoje. Mas com o Senhor, com o namoro direcionado por Deus, com o noivado direcionado por Deus, as finanças vai ser abençoada em nome de Jesus, sendo dizimista, sendo ofertante, não tem porquê. Deus vai te honrar. Se o problema for financeiro, o Senhor já está falando para você ser fiel. Amém? Mas
Talvez outros problemas que a gente possa estar passando, se é emocional, se é sentimental, sexual, a palavra também tem a resposta. Não é do meu jeito, não vou buscar conselhos, não busque conselhos com pessoas que não te acrescentem, com pessoas que talvez não dão um bom testemunho de casamento, pessoas que não são cristãs. Busque no Senhor orientação de pessoas que são fiéis, que são leais, que dão testemunho para te ajudar nessa situação que você está passando. Amém? Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento, a Bíblia Sagrada. Se for pedir conselho, olhe primeiro a experiência conjugal da pessoa, aquele conselho que você precisa. Olha para a pessoa, se a pessoa pode te dar, se acha que a fonte é boa, se pode vir um conselho bom. Em nome de Jesus, busque. Não perca tempo em buscando com pessoas que não vai te acrescentar. Amém? Glória a Jesus. Ninguém deixa o tópico 3.2. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro para o outro. Não importa quantos anos de matrimônio. O René ainda é o meu tesouro e eu preciso ser o tesouro dele. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa ao longo do casamento. Olha só. Glória a Jesus. Ninguém deixa um tesouro de qualquer jeito. Você orou no seu namoro, você orou no seu noivado. É importante, não é qualquer um. É precioso, é importante para você, é valioso. É protegido e bem guardado. Aquilo que tem valor, você protege, você guarda, né? A gente vê que uma joia não fica exposta na vitrine. Uma joia fica guardada lá dentro, às vezes dentro de um cofre, né? E assim é o nosso relacionamento. Em contrapartida também, o tesouro do meu esposo, eu não posso ficar falando, divulgando se o meu marido é bom ou se ele é ruim, porque se eu falar, fazer a propaganda do meu esposo, talvez possa despertar curiosidade em outras mulheres. Então, o tesouro é seu, não mostra para ninguém. Em contrapartida, as mulheres também, você é do seu esposo, né? Aqui a gente pega um gancho, aquilo que é valioso, que é precioso, não fica à mostra. Então, cuide do seu corpo, cuide das suas vestes, né? Não exponha. Não exponha aquilo que é precioso. Glória a Jesus. Meu marido precisa saber que ele é o meu bem. Eu preciso falar para ele, você é importante para mim. Que bom, você é o meu tesouro, é aquilo de mais precioso que o Senhor podia me dar. Precisa sentir que é amado. Se eu valorizo o meu cônjuge, ele também sabe disso, né? A pessoa precisa saber. Ele vai me retribuir, me amando e me respeitando. Lembra lá do compromisso que nós fizemos no altar? São palavras, irmãos, que precisam estar registradas na nossa mente e no nosso coração. É continuar amando e respeitando. Se eu tenho 50 anos de casado, de matrimônio, é lindo ver uma pessoa que tem 50 anos de casado e você vê o amor, o carinho, a cumplicidade, o valor que um dá para o outro. O seu tanque de amor fica cheio. Já pensou chegar aí a 50 anos de casado com um tanque cheio, né? Sendo valorizado, sendo que não é isso que a gente vê no mundo. Eu tenho visto muitas pessoas de mais idade que não conseguem mais, já está impaciente e não tem aquele carinho, é só palavras duras, palavras com falta até de educação. Mas nós, como servos do Senhor, que buscamos na palavra do Senhor, reconhecemos que o nosso cônjuge é o nosso tesouro, nós vamos cuidar, nós vamos amar, nós vamos demonstrar que ele é o nosso bem, glória a Jesus. Não dá brecha para o inimigo, né? Hoje você precisa encher o tanque de amor da sua esposa, do seu esposo. Não dê brecha. O René sempre fala que ninguém deixa uma Ferrari no caminho porque faltou gasolina. Ninguém deixa aquilo de valor porque faltou o amor. Nós precisamos abastecer
o coração do outro, nós precisamos fazer com que o nosso cônjuge se sinta amado, se sinta precioso. E por isso, irmãos, quando um casamento existe essa cumplicidade, esse retorno, eu dou amor e recebo amor, irmãos, pode estar onde for, que nenhum outro homem vai me despertar e nenhuma mulher vai despertar o meu esposo. Por quê? Porque ele está abastecido, ele se sente amado, ele não tem o porquê olhar para outra pessoa, né? Eu costumo dizer que se o meu esposo gosta de macarronada, eu preciso fazer uma macarronada para ele. Se ele chegar assim, Priscila, hoje eu estou com a vontade de comer aquela macarronada que só você faz. Se eu falar não, e só dizer não para tudo que ele quer, se ele chegar em outro lugar e às vezes, nossa, que macarronada cheirosa. Então, você está dando o seu tesouro, o seu presente, às vezes, para uma outra mulher, para um outro homem que vai suprir a necessidade dele. Então, isso é muito importante, é valorizar. Um rubi, ele não perde o valor com o decorrer do ano, da vida, do tempo. O rubi vai ser sempre rubi. Uma pedra preciosa vai ser sempre preciosa. O meu casamento foi precioso, ele é precioso e ele será até que a morte nos separe. Nós precisamos entender esse valor que nós precisamos dar para o nosso cônjuge. Amém? Agora nós vamos para o tópico 3.3. O casal cristão precisa dar bom exemplo de união conjugal. Isso aqui é um ponto muito interessante. Eu com o meu esposo precisamos dar bom exemplo. E começa lá na minha casa, com os meus filhos. Os meus filhos precisam ver em nós um modelo de casamento. Como eu e o meu esposo nos comportamos, vai influenciar os meus filhos. Será que os nossos filhos dizem que gostaria de ter um casamento como o nosso? Será que os meus filhos olham para nós e dizem, eu quero um casamento igual do meu pai e da minha mãe? Ou se eu só fico brigando, eles não vão desejar ter um casamento como o meu. Ou se eles me veem maltratando o meu esposo, eles não vão querer ter um casamento como o meu. E tudo indica que eles vão querer ver na moça que eles vão escolher algo parecido comigo. Então, eu preciso dar bom testemunho como mulher, como mãe, como esposa. O que eles diriam sobre o nosso casamento é muito importante, né? Talvez você vá lá e conversa com eles, quem é o seu pai e sua mãe? E eles vão dizer que tipo de casamento nós somos, né? Nós precisamos ser o exemplo, é como um espelho, né? Nós precisamos olhar e ver se nós estamos refletindo a glória de Deus. Será que o meu casamento é conforme Deus quer? Será que eu e meu esposo estamos vivendo a regra, do jeito, os princípios bíblicos que Deus sonhou para um casamento? Esposas, ame ao Senhor em primeiro lugar. Como esposa, eu preciso amar o Senhor em primeiro lugar. Porque eu amo ao Senhor, eu serei uma esposa sábia. Quem ama o Senhor vai buscar conselhos, orientações, e tudo indica que eu vou honrar o meu esposo aonde ele estiver, e eu vou ter sabedoria para lidar com ele, para administrar, eu vou ser uma mulher abençoada aonde eu estiver, e eu serei uma mulher amorosa, porque o Senhor fez o marido e a mulher para estarem juntos. Não se afaste. Casamento não há lugar para dar um tempo, não existe isso dentro de um casamento. Talvez os meus filhos me vejam lá em casa e às vezes, por que meu pai e minha mãe estão tão longe, distantes um do outro? Não, não existe. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Senta, conversa, não se afaste, seja exemplo, seja o que quer que aconteça, esteja juntinho lá da sua esposa, do seu esposo, ali no seu quarto, né? Não saia da sua cama. Não deixe os seus filhos verem, conserta, resolva entre você como marido e mulher, porque talvez pode atingir os filhos, né? Então, como esposa, eu preciso amar o Senhor primeiro, que eu vou aprender a viver os propósitos bíblicos para um bom relacionamento, para um bom casamento, de fazer o meu esposo feliz.
E o marido ame ao Senhor também em primeiro lugar. Quando o homem ama o Senhor, ele vai bem em tudo. A sua vida é próspera, o seu relacionamento é próspero. Assim amarão a sua esposa, tendo como vaso mais frágil e vaso de honra. Homens, ame a sua esposa. Lembra que ela é um vaso mais frágil, precisa de cuidado, precisa de atenção para refletir a glória de Deus, para refletir que ela se sente amada. Honre ela onde você estiver, né? Não trata de qualquer forma, com leviandade, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Isso é o amor. Com certeza, obedecendo os princípios bíblicos, o matrimônio será um bom exemplo. Não só para os filhos, mas para todos os que a observam. Amém? E a conclusão diz assim: como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive o namoro, noivado e casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus, e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação a esses aspectos. Então, onde nós formos, nós somos povo de Deus. O namoro precisa ser segundo a luz da palavra, o noivado precisa ser a luz da palavra e o casamento também. Mas deixo aqui o meu conselho. Traga sempre a lembrança, aquele dia que você disse sim. E não esqueça que Deus estava presente no seu sim. Ele ouviu e você precisa guardar essa aliança com Deus, com o seu cônjuge, com a sua família. E assim eu encerro aqui agradecendo essa rica oportunidade, que o Espírito Santo possa falar aquilo que eu não consegui, que o nome do Senhor seja glorificado. E lembre-se, medita lá na mensagem de Isaac e Rebeca. É um lindo testemunho de namoro, noivado e casamento. E termina com Isaac dizendo que ele a amou. Cultive o seu amor. Não deixe o amor esfriar. Não passe muito tempo longe. Esteja cuidando do seu cônjuge. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e já deixo aqui o meu convite para que você, domingo que vem, já tenha em mãos a sua revista, esteja conosco, porque nós vamos continuar falando sobre a família. É um trimestre muito maravilhoso, onde a próxima lição vai estar dizendo a Bíblia Sagrada como manual da família. Não é da minha cabeça, nem da cabeça de ninguém. É através da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada. Que o nome do Senhor seja glorificado. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.